falando ainda de economia e finanças, depois dos Estados Unidos, mais uma das maiores economias do planeta decidiu elevar os juros. Camila Abdelmalak chegando ao vivo com as informações para a gente. Camila, boa noite. O Reino Unido, também sofre com a inflação em alta. Boa noite, Lívia. Pois é, mais uma decisão de um banco central super importante, outra economia desenvolvida, levando aí essa trajetória de juros para cima. Lá no Reino Unido, a taxa de juros que era de 2,25% foi elevada para 3%. O desafio de contornar a inflação, por lá, a inflação ao consumidor acumula em 12 meses uma alta de 10,1%. Para a gente ter uma noção de alguns números, a inflação de energia já atinge 50%, sendo que a inflação do preço do gás é de 70%. Então, o Banco Central do Reino Unido está com essa tarefa de desacelerar a pressão inflacionária. Provavelmente será necessária nova elevação de juros e, com isso, o Reino Unido deve contratar uma recessão econômica. Os diretores do Banco Central já falam numa contração do PIB no terceiro trimestre, o resultado que deve ser apontado em breve, e calculam que no ano de 2023 o PIB no Reino Unido deve mostrar uma contração de 1,5%. Então a gente vem acompanhando essa tarefa difícil dos principais bancos centrais do mundo de calibrar uma decisão de juros que não traga tanto impacto para a atividade econômica. Então, mais um reforço de que a gente pode ter um ambiente bem desafiador no ano de 2023. Agora, Camila, de volta ao Brasil, conta para nós como ficou o mercado financeiro nessa volta ao trabalho depois do feriado. Pois é, Lívia, o mercado financeiro hoje fechou no patamar de 116 mil pontos, com uma ligeira queda de 0,03%. Hoje a gente teve uma empresa que é muito relevante para o índice Bovespa, que é a Vale, que mostrou uma queda de 2,9%, acompanhando o noticiário da China. Recentemente, inclusive essa semana, houve uma notícia de que eles iriam afrouxar um pouco as questões dos lockdowns. No entanto, o noticiário nessa quinta-feira já foi negativo, realmente preocupando novamente como que vai ser essas decisões do governo chinês até o final do ano de 2022. Isso pesou nas ações da empresa. Por outro lado, a gente teve a Petrobras, que anunciou a distribuição de lucro, cerca de 43 bilhões, referente aos lucros no terceiro trimestre. Então a empresa fechou com uma alta de 1%. A gente também vê que hoje o dólar fechou em R$ 5,12 contra R$ 5,11 lá na terça-feira, mas tem uma apreensão dos investidores em relação à tal da PEC da transição. Os investidores estão bem parcimoniosos, como que será tratado os gastos para 2023. Tem aí algumas coisas entrando nas contas dos investidores, como o fato de que provavelmente o governo Lula não deve abrir mão de elevação de salário mínimo acima da inflação, que pode trazer um custo acima de 10 bilhões de reais. Tem também a questão do Auxílio Brasil, a manutenção em R$ 600, que deve ter um custo de 52 bilhões de reais. Outra promessa também que eles não devem abrir mão é o auxílio adicional de R$ 150 para as mães de crianças menores de 6 anos de idade, que deve ter um custo ao redor de 16,2 bilhões de reais. Então, os investidores estão bem apreensivos para entender qual que vai ser esse gasto acima da regra do teto dos gastos para o ano de 2023 e também com a movimentação em relação à nomeação dos ministérios. Então, a gente vê que tem alguns balões de ensaio, recorrentemente o nome de Henrique Meirelles sendo jogado aí no mercado financeiro, mas nenhuma confirmação. Então, a gente fica aguardando esses passos e isso deve trazer bastante oscilação ao longo das próximas semanas. E a gente, claro, vai sempre contar com você para nos atualizar a respeito desses próximos passos do governo e do mercado financeiro também. Obrigada, Camila. Boa noite. Até amanhã. Boa noite.